Deus nos abençoe e que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre entre nós. Não somente entre nós aqui na Casa Espírita, mas entre nós nos variados caminhos da nossa vida, nos nossos encontros e reencontros com os nossos amigos, nossos companheiros de família consanguínea, família espiritual. Todos nós precisamos viver Jesus intensamente para que nós possamos conquistar a verdadeira felicidade. É bom porque vai ajeitando o som para quando o Luiz Fernando faz a palavra já está no ponto, está chegando. Então, aprendemos com a doutrina espírita que fé verdadeira só é aquela que enfrenta a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Se nós temos dúvidas sobre algum princípio, nós não temos uma fé verdadeira. Então o Espiritismo veio para nos devolver a fé verdadeira. Nós vivemos durante muitos séculos seguindo a fé cega, sem pedir explicações, sem aceitando dogmatismo, imposições. Agora não, nós somos livres para pensar, compreender e agir livremente. A nossa missão aqui na Terra, depois que nós compreendemos a doutrina espírita, é uma missão elevadíssima, porque nós temos todas as ferramentas nos auxiliando a caminhar no rumo correto da nossa existência. Todos nós queremos ser felizes, não é? E as reencarnações é a construção da felicidade em nós. Então, à medida que a reencarnação vai se sucedendo, nós vamos aprendendo. Mas nós precisamos ser alunos, mas bons alunos. Não podemos ser aqueles alunos que são reprovados nos testes da vida. Porque nesses encontros e reencontros, nós estamos, muitas vezes, com os mesmos espíritos reunidos na mesma família, na mesma clã familiar, no mesmo seio onde ele vive ali, no mesmo bairro. Então nós estamos nos reencontrando, porque só haveremos de ser felizes, sermos espíritos perfeitos, quando nós entendemos que precisamos definitivamente reformar os nossos conceitos de vida. Nós precisamos ter tolerância de uns para com os outros, amor de uns para com os outros, amor verdadeiro, não é aquele amor, né, que diz uma coisa aqui e diz outra lá atrás, aquele amor sério. Nós vivemos aqui para nos auxiliar mutuamente. Ninguém pode viver isolado do mundo. O mundo é o grande celeiro de aprendizado espiritual. E a doutrina espírita é essa maravilha, porque nós vamos entendendo tudo. E a fé deixa de ser fé para ser sabedoria. O espírita não diz eu creio, porque nós falamos eu creio durante muitos séculos. O espírita diz agora eu sei. Então, eu vou apresentar o Luiz Fernando, mas ele já esteve aqui na nossa Seara umas 3 vezes, não foi, Fernando? Mas faz tempo, ele vivia em São Paulo e esteve aqui conosco umas 2 ou 3 vezes, não é bom bem. Mas ele agora está radicado aqui, eu acho que vai ser até um trabalhador da Casa Espírita, viu? Nossa! Agora, tem uma coisa fantástica, ele tem livros maravilhosos que foram feitos em parceria com o Divaldo Pereira Franco. Esse primeiro aqui, Sexo e Consciência, ele já falou disso aqui, né? Organizado por Luiz Fernando Lopes e Divaldo Franco. Este outro, Vivências do Amor em Família, Vivências do Amor em Família, organizado também por ele e Divaldo Franco, o autor. E o último que ele vai falar sobre família e amor e sexo, amor e sexualidade. Amor e sexualidade. Então é um tema difícil de ser tratado no grupo espírita, né? Porque muita gente tem preconceitos. Então vocês vão perceber como se dá uma lição de
viver em família e viver, não ter vergonha de falar de sexo em família, né? Então, a consciência que nós vamos tomando das nossas responsabilidades. Então, não vamos perder tempo, porque ele tem muito para nos falar, e vamos solicitar da nossa irmã Eulália, que pela primeira vez se prontificou a vir aqui nos auxiliar na tarefa. Que é difícil a gente arrumar uma pessoa para vir fazer uma peça aqui, todo mundo tem medo. Mas ela veio e assumiu essa tarefa. Então vamos passar a palavra para ela, e ela vai fazer a oração com a qual iniciaremos o trabalho dessa noite. Boa noite. Vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Senhor Jesus Cristo e a Deus, pedimos a Ele a misericórdia e uma boa compreensão na noite de hoje dos estudos que aqui vai ter. Pedimos também por aqueles que não podem estar aqui hoje, estão em hospitais, nas ruas, em presídios, pedimos boas vibrações para eles. Nós desencarnados também, que aqui se encontram pedindo ajuda. Então vamos elevar nosso pensamento e fazer a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Com essa prece, vamos iniciar a palestra de hoje. Então, em nome de Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós damos a nossa reunião por iniciada e passamos a palavra ao nosso querido irmão Luiz Fernando. Muito boa noite a todas e a todos. É uma satisfação voltar aqui a essa instituição, como o Jorge falou, na qual já estive algumas vezes. Eu estive quando morava aqui, antes de passar 15 anos em São Paulo, depois morando na capital paulista, quando eu vinha de férias, eu dava a minha colaboração fazendo palestra aqui também. E agora eu voltei para cá, para Recife, estou definitivamente morando em Recife, e é mais fácil, né, para dar a minha colaboração, se o Jorge precisar. Como o Jorge falou, eu quero aqui repetir rapidamente, então nós temos um trabalho que é o trabalho de coletar palestras, seminários, entrevistas de Divaldo Pereira Franco e fechar esse conteúdo na forma de livro. O primeiro a gente publicou em 2013, o Sexo e Consciência, que foi objeto de um seminário que eu ministrei aqui, que está no YouTube, para quem se interessar. Se colocar lá, Luiz Fernando Lopes, Sexualidade ou Sexo e Consciência, você vai achar. Se você colocar Luiz Fernando Lopes Espírita no YouTube, você vai achar uma palestra que eu fiz sobre agressividade no ambiente familiar, aqui mesmo, e um seminário sobre sexo e consciência. Seguindo a sequência Vivências do Amor em Família, que eu já vi que tem aqui na livraria com 40% de desconto. Estou ajudando a livraria. Tem aqui, né, esse livro. E com outros livros que a gente está aprontando nessa sequência, o próximo vai se chamar Diálogos sobre a Família, que é uma continuação desse, só que com perguntas e respostas, que a gente vai, se tudo der certo, lançar esse ano. Esse outro livro aqui não é um livro feito com conteúdos de Divaldo Franco. É um livro feito de mensagens que ele psicografou. Eu percorri toda a obra de Jerônimo Diógenes, do espiritual de Divaldo Franco, e selecionei 52 textos que são bastante representativos da contribuição de Jerônimo Diógenes ao tema do amor e da sexualidade. Como a obra escreveu Vida e Sexo, ele sintetizou em uma obra aquilo que ele quis dizer de mais importante sobre o assunto. Jerônimo Diógenes escreveu, Manuel Filomeno escreveu Sexo e Obsessão, pela psicografia de Divaldo. E André Luiz escreveu Sexo e Destino. Então são obras que deixaram registradas em um só volume um quantitativo de informação bastante significativo e uma qualidade também de informação muito útil para o tema da sexualidade e do amor. O Jorge resolveu pulverizar a contribuição dela em várias obras, para facilitar
facilitar o acesso, para a pessoa não ter que ler 52 livros, eu selecionei 52 textos e 52 não, até mais, né, do que isso, porque tem em várias obras. E esses 52 textos estão aqui reunidos nesse livro que foi lançado agora, no segundo semestre de 2018, que se chama Amor e Sexualidade, a Conquista da Alma. Tem um texto de Joana, introdutório, e tem também uma apresentação minha, explicando a confecção da obra. Então, essa é uma contribuição que a gente tem procurado dar para esse assunto, e eu vou estrear como autor, eu mesmo escrevendo com as minhas ideias, um livro também sobre sexualidade, que vai se chamar Sexo e Relacionamento Amoroso, Análise de Casos à Luz da Psicologia e da Espiritualidade, que eu vou lançar agora no primeiro semestre de 2019, a data ainda não está marcada, e aí a minha estreia como autor, se me chamarem, eu venho aqui também, apresento a obra para vocês para comentar, que é uma obra de perguntas e respostas a partir de casos de pessoas que eu atendi no programa de saúde da família, no atendimento fraterno, na casa espírita, por aí pelo mundo afora. Então, eu parto de temas concretos para poder tecer os comentários a respeito dessa temática que é tão controversa, que é tão complexa e que merece uma análise diferenciada e profunda à luz da ciência e à luz da doutrina espírita. Então, em cima desse assunto, não sei se fica até tentando aproveitar aqui, acho que aproveita a câmera, né, para ir para a internet e para divulgar, e vocês também que estão aqui para verem a capa da obra. Então, aproveitando a possibilidade de explanar sobre esse assunto, eu quero hoje conversar com vocês sobre o tema família e educação sexual. Tema muito delicado, porque envolve três questões. Envolve o tema da família, envolve o tema da sexualidade, envolve o tema da educação. O primeiro aspecto que eu quero comentar é uma ideia geral de que a sexualidade, à luz da doutrina espírita, ganha uma outra conotação. Porque a sexualidade, dentro de uma perspectiva transcendental, espiritual, ela não fica enfeixada, reduzida a aspectos biológicos e aspectos socioculturais do tempo histórico em que a gente vive. Tem gente da área de ciências humanas ou de educação aqui? Se tiver, levanta a mão, só para eu ter uma ideia. Não paga nada. Tem, né? Porque tem gente que fica assim, vai que ele me pede para pagar alguma coisa, não levanta a mão. Não paga nada. Então, as pessoas que são da área de educação, ciências humanas, que têm um manejo, de uma forma geral, muito mais sofisticado sobre esse assunto, sabem o quão é complexo tentar unir o tema da família, o tema da educação, o tema da sexualidade. Então, a sexualidade, à luz do espiritismo, vai além do que a sociologia, do que a história, do que a antropologia conseguem analisar, vai além do que a biologia e a medicina conseguem analisar. Ela inclui um conceito, que é o conceito de que nós temos em nós uma essência material e uma essência espiritual, as duas que dialogam entre si, que se interconectam na confecção da experiência sexual, desse fenômeno que de fato não é determinado por um único fator, mas é determinado por muitos fatores. Por isso se diz que a sexualidade é um fenômeno multideterminado, multicausal ou multifatorial. Se já se fala isso à luz da ciência com viés materialista, é preciso que a gente entenda que a noção de que a sexualidade é um fenômeno multideterminado se amplia de maneira exponencial, se amplia bastante quando a gente enxerga a dimensão espiritual. Então você imagina o aspecto da genética, dos hormônios, da estrutura anátomo-fisiológica do ser, o gênero ao qual ele pertence, que são os elementos socioculturais que vão moldando a nossa forma de ser homem, de ser mulher, porque gênero é um conceito sociocultural, enquanto sexo é um conceito biológico, e tudo isso incrementado com o nosso passado reencarnatório, aquilo que a gente traz de vidas pregressas, que de fato influencia de uma maneira fundamental todos os elementos do aqui e agora que compõem a expressão da nossa sexualidade. Eu acho interessante porque quando se fala em casamento, às vezes eu ministro seminários sobre sexualidade e eu vejo que muitas vezes os adultos não vêm com a frequência que eu imaginaria. E trazem e mandam os adolescentes, os jovens, é tão curioso. Adulto acha que sexualidade é sexualidade reprodutiva. É entender sobre o orgasmo,
sobre a gravidez, é entender sobre os hormônios, é entender sobre ciclo menstrual. Aí não vem para o seminário, porque já sabe de tudo. Tem 50 anos de idade, 60, já aprendeu tudo que precisava aprender sobre sexualidade. E na realidade, como eu falei, ao falar de hormônios, de gravidez, de doenças sexualmente transmissíveis, estamos apenas falando sobre um ângulo da sexualidade, que é a sexualidade reprodutiva. Mas a sexualidade tem uma outra dimensão, que é a dimensão erótica, a dimensão afetiva, a expressão dos sentimentos. E isso diz respeito a quem é casado, não importa a faixa etária, porque na relação de casal existe um intercâmbio de energia sexual, de afeto, uma construção de cumplicidade, de companheirismo, de sensação de pertencimento, que é expressão da sexualidade. Então já me pediram às vezes para ministrar seminários sobre o tema da sexualidade para casais. Eu digo, ponha relacionamento conjugal, vida conjugal, qualquer coisa que desfoque um pouco a questão da sexualidade reprodutiva, que é para o adulto entender que ele também está inserido nesse contexto de aprendizado a respeito da vida 2. Ou eu junto os dois, né? Vida conjugal e sexualidade, por uma questão de uma compreensão equivocada do tema. Quando eu vejo programas na área de educação sexual, eu também acho lamentável que as pessoas só abordem a sexualidade reprodutiva e as doenças sexualmente transmissíveis. A gente abre uma cartilha sobre educação sexual, é tudo sobre isso, usar preservativo, sobre menstruação, sobre pílula do dia seguinte, que é interessante porque ela nem é pílula e nem é do dia seguinte, né? Ela é um comprimido, uma cápsula, que não é pílula, pílula é outra coisa, que não existe mais no mercado, e não é do dia seguinte, porque quando a pessoa tem uma relação desprotegida, ela deve tomar o mais rápido possível, não se espera mais para o dia seguinte. Então, a pílula do dia seguinte nem é pílula, nem é do dia seguinte, mas a expressão fica. Então a gente vê esse tipo de informação numa cartilha sobre educação sexual. Mas e a reflexão sobre a troca de afetos quando uma pessoa entra na vida da outra? Onde é que fica isso? Eu encontrei na Prefeitura Municipal de Belo Horizonte um trabalho que aí sim se chama Educação Afetivo-Sexual. Porque engloba não apenas a relação sexual física, a cópula, a gravidez e doença sexualmente transmissível, as infecções sexualmente transmissíveis, mas também engloba uma reflexão sobre o que acontece quando eu entro na vida íntima de alguém e o que acontece quando alguém entra na minha vida íntima. Eu tenho uma hipótese sobre por que é que os programas de educação não contemplam o afeto, contemplam somente as outras dimensões. Minha hipótese é a seguinte: parece que os gestores públicos têm receio de colocar em discussão uma temática que vai fazer com que os seus eleitores reflitam sobre a sua dimensão mais profunda, sobre a sua ética, sobre o seu sentido moral nas relações interpessoais. Eles têm receio, é uma hipótese minha, de que a população ache que esse tipo de temática é invasiva, entra numa dimensão que não interessa ao gestor público. Então, para não desagradar os eleitores, educação sexual ficar na porta do aeroporto, quando as pessoas vão saindo do aeroporto internacional dos Guararapes para chegar para o carnaval. Divaldo Franco narra que aconteceu isso com ele em Salvador e em outros lugares, entregar camisinha, como se somente interessasse não pegar a infecção sexualmente transmissível. Então, na realidade, falar sobre sexualidade também precisa englobar a ideia de conversar sobre afeto. E é muito fácil a gente ver isso de maneira concreta quando ocorrem aquelas situações dramáticas que hoje têm se multiplicado de uma maneira avassaladora, que são os jovens gravando relação sexual com namorados e namoradas e espalhando num grupo de WhatsApp para todo mundo da escola. Já aconteceu e infelizmente vai continuar acontecendo de meninos e meninas se suicidarem, porque não tem mais condição de encarar os amigos da escola depois que a sua intimidade foi revelada através da internet. E é de uma crueldade tão grande, aqui um aviso para os rapazes. Os meninos são tão maldosos que eles filmam o rosto da namorada e não filmam o rosto deles. Frequentemente fazem isso. Porque a filmagem da namorada sem roupa, vulnerável, é um troféu que ele exibe para os amigos, para mostrar que ele é um garanhão. Mas ele não quer expor o seu rosto na rede mundial de computadores.
Porque é óbvio que esse tipo de filmagem nunca mais vai conseguir ser sustado, aprisionado, interditado. Mesmo que se entre na justiça e se obrigue o provedor a suspender, alguém gravou aquela informação. E daqui a alguns meses ou daqui a alguns anos vai postar novamente. E eu já vi situações assim. As meninas de 18, 17, 14 acham que vão ter essa idade a vida inteira. Os meninos também acham 20, 19, 22. E eu já vi situações em que uma menina de 32 anos de idade, o garoto, seu filho, chega da escola e diz assim, nesses termos, eu estou dizendo com todas as letras, para a gente perceber aquilo a que a gente está sujeito, o risco que a gente corre. O garoto chega da escola e diz, mamãe, disseram na escola que a senhora é uma prostituta. E me mostraram o seu vídeo transando com o seu namorado. Porque ela, quando tinha 18, não teve uma visão prospectiva para entender que não ia ter 18 a vida inteira. Que aquela brincadeira aparentemente inocente, sem uma reverberação talvez tão impactante na vida de uma pessoa de 18 anos, ia produzir um efeito muito mais impactante com uma pessoa de 30 anos, que agora tem filho, tem marido, tem família, tem trabalho, tem uma rede social que foi construída ao longo dos anos nas relações interpessoais, na sua existência. Então é necessário que a gente reflita o que significa entrar na vida do outro e franquear a nossa vida para que o outro também possa penetrar. Daí, a educação precisa ser afetivo-sexual, sem medo de estar sendo invasivo na vida daqueles que estão sob a nossa responsabilidade, numa relação educacional dentro do ambiente familiar. Claro que existem formas, como tato psicológico para fazer isso, para que o jovem, para que o adolescente, para que a criança, de fato se sintam amparados e não recebendo um julgamento e uma condenação sumária por parte daqueles que deveriam acolhê-los, que deveriam entender as suas necessidades e não se dirigir ao educando com aquele dedo inquisidor, acusador, que atropela em vez de acolher para poder educar. A educação afetivo-sexual é responsabilidade de todos e de todas. É responsabilidade da sociedade, é responsabilidade da família e é responsabilidade da escola. Infelizmente, no Brasil, nós estamos vivendo um momento de profundo obscurantismo, de pessoas que têm problemas sexuais muito severos, que são alçados ao poder político, assumindo ministérios, secretarias e órgãos na gestão pública, que com os seus problemas sexuais, suas repressões, seus recalques desta encarnação ou de outra, estão tentando projetar na sociedade a visão adulterada de que nós não devemos falar sobre sexo e sexualidade, em nome de um Jesus que eu não conheço. Eles conhecem um Jesus e eu conheço de outro jeito. Tem uma frase tão bonita de Raul Teixeira. Eu trouxe Raul Teixeira aqui quando ele estava com saúde em algum momento, não? Ele já veio? Tem uma frase muito bonita de Raul Teixeira, que é um grande médium, psicógrafo, palestrante, tem muitas palestras dele na internet, que ele diz assim, que a vergonha em relação a falar sobre sexualidade não se justifica, porque nós não devemos ter vergonha de falar a respeito do que Deus não teve vergonha de criar. É uma frase muito bonita. E Paulo de Tarso já dizia, é uma expressão bíblica muito conhecida por quem é espírita, quem é católico, quem é protestante, quem já teve contato com a literatura bíblica. Paulo diz, nada em si mesmo é imundo, nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem como imunda. Que é uma expressão dura para dizer, o problema não é falar em um assunto, o problema é como acha. Eu acho que quem tem razão é a evangelizadora. Porque o Espiritismo tem um arco de conhecimentos que interessam à criança desde tenra idade. Aí eu vou pegar carona com o Divaldo Franco. A criança entra na internet e vê monstros intergalácticos com 450 cabeças. Vê lá o Pokémon evoluindo, virando aquela coisa horrorosa, monstro, e não se assusta, não tem pesadelo. Se não se assustam com a mentira, por que vão se assustar com a verdade? Reencarnação, fenômeno de efeito físico.
Tudo isso precisa entrar na pauta das aulas de espiritismo para crianças e jovens. É assim que eu creio. Agora, talvez o seu filho tenha uma questão em aberto, um ponto nevrálgico, uma ferida psíquica não solucionada em relação à dimensão espiritual. Porque acontece, espíritos que passaram muitos anos em regiões espirituais inferiores, sofrendo, ao reencarnarem, quando ouvem falar do mundo espiritual, se assustam. O problema não é a pauta da evangelizadora, é que a sua criança tem uma questão interna não resolvida, é uma dificuldade dela. Mas outras crianças talvez encarem numa boa e entendam que esse aprendizado é absolutamente necessário e se interessam por entender todo o arco temático que faz parte do arcabouço da doutrina espírita. Devemos tratar de todos os temas: sexualidade, mediunidade, Jesus Cristo, todos eles. Então daí, infelizmente, estamos vivendo num momento obscurantista em que a educação sexual está sendo podada, porque essas pessoas equivocadas e com problemas sexuais, que querem projetar para todo o corpo da sociedade, estão dizendo que ao falar sobre sexo, nós estamos estimulando as pessoas a praticarem sexo indiscriminadamente. Uma concepção absolutamente deformada. Já pensou se todos os temas delicados, como racismo ou violência, não pudéssemos tratar deles, porque estaríamos incitando as pessoas a serem racistas ou violentas? De maneira nenhuma. É uma compreensão absolutamente equivocada. Só que a família, quando surge, ela já surge com uma grande encrenca. Ela surge a partir da conexão de duas almas que se unem para a constituição, através da conjugalidade, de uma nova experiência familiar, mas são duas almas sexualmente deseducadas. Estou falando a média da humanidade. Como diz André Luiz, no livro No Mundo Maior, psicografado por Chico Xavier, o sexo é a indisciplina congênita da humanidade. Olha que frase forte, é uma metáfora, né? O que é uma doença congênita? É aquela que é adquirida na vida intrauterina. Então, antes mesmo da vida extraútero começar, o indivíduo adquire aquela doença. Aí a expressão de André Luiz: o sexo é a indisciplina congênita da humanidade, ou seja, quase todas as almas que reencarnam na Terra trazem essa ferida psíquica na alma, porque tiveram dificuldades para tecer relações afetivos sexuais ao longo das vidas na sua jornada evolutiva. E na atualidade, essa dificuldade é reapresentada, principalmente num ambiente sociocultural de estímulo à pornografia, de estímulo à sexualidade desvinculada da dimensão da ternura. Tudo aquilo que a gente traz no inconsciente, essa bagagem que faz com que nós tenhamos muita dificuldade em sublimar a sexualidade, é reapresentado, reaparece e entra em sintonia com todas as sugestões da sexualidade vulgar que aparecem nas inúmeras plataformas de comunicação à distância. Então, de fato, a sexualidade o sexo é, na expressão literal de André Luiz, a indisciplina congênita da humanidade. Então, duas pessoas se unem através do matrimônio, trazendo essa deseducação interna. A encrenca começa por aí. Como educar se eu sou deseducado nessa dimensão? Então, a encrenca vai ter início nesse aspecto. Para que nós possamos ajudar a criança e o jovem no seu processo educativo quando começar a ter relações afetivos sexuais, de fato construir algo que seja sublimado pela ternura e pelo amor, o que é que a gente precisa ensinar para a criança e o jovem? Nós precisamos ensinar algo que vai além da cópula, da interação física, sexual entre duas pessoas. Precisamos ensinar a pedagogia do afeto, a pedagogia dos laços, a pedagogia da relação fecunda entre dois seres humanos. E isso transcende a questão sexual. Uma amiga minha do interior de Minas Gerais, tem mais de 30 anos, ela diz: Luiz, eu não sei se eu vou me casar. Mas por quê? Eu tenho uma dificuldade, porque eu me encontro com candidatos a construir uma parceria comigo e não vejo em nenhum desses rapazes aquilo que eu gostaria de construir. Aí eu disse para ela: será que você não está sendo muito severa e exigente no seu critério? Ela disse: não, Luiz, eu só não quero nada que seja menos do que o que eu tenho na minha casa e que eu aprendi a reverenciar na relação amorosa entre o meu pai e a minha mãe. Olha que bonito.
Então, ela tem como parâmetro a relação bonita, linda, entre o pai e a mãe dela. Essa pessoa aprendeu a pedagogia do afeto, a pedagogia dos laços afetivos profundos, duradouros. E essa pessoa tem todas as condições, em tese, para estabelecer relações afetivos sexuais absolutamente gratificantes. A sexualidade, então, enfrenta essas dificuldades, a pornografia, essas dificuldades muito complexas, o machismo que continua sendo bastante forte, permeando as estruturas das relações sociais. O homem continua se achando melhor do que a mulher, de maneira que a mulher continua enfrentando aquela dificuldade de que no ambiente profissional exerce a mesma função e é menos remunerada, não é remunerada no mesmo nível. O desrespeito em relação à figura feminina, uma figura feminina de destaque numa condição de comando numa empresa, comete uma falha, o achincalhe sobre a figura feminina, que é gestora, que é coordenadora, que é líder, tem outro viés. Porque o homem é criticado pela falta de competência. A mulher é criticada pela falta de competência e há críticas que começam a explorar questões sexuais em relação a ela. É falta de um marido. Se dedicou a ser uma executiva de sucesso em vez de se casar, de ter filhos. É falta de marido que faz isso. Quando ninguém diz que o homem, quando erra, é porque é falta de mulher. É muito curioso, né? Mal amada, como alguém aqui já falou. Ninguém diz que o homem é mal amado. Ou se diz com muito menos frequência. E a maneira árida, severa, como as críticas são tecidas à mulher, capturando esse viés da sexualidade dela, em relação à mulher, é muito diferente quando se compara com o homem. Então, ainda há esse tipo de dificuldade. E é necessário que a gente eduque os meninos, os rapazes, para que eles transformem essa herança negativa que ainda está instalada no nosso coração. Eu tenho um amigo que fez faculdade comigo na Universidade Federal de Pernambuco. Eu tenho dupla formação na área de farmácia e na área de psicologia. Eu tenho mestrado em psicologia escolar e do desenvolvimento humano na Universidade de São Paulo, na USP, onde eu passei 15 anos, como mencionei. E esse meu amigo, que estudou farmácia comigo, foi educado por um padre. O pai dele era padre na ilha de Malta, lá na Europa. E aí o pai veio como missionário para o interior de Pernambuco. Apaixonou-se por uma cabocla do sertão. Quem é do sertão aqui? Ou do Agreste? Tem alguém do interior aí? Não? Ninguém tem gente aí. Então, os sertanejos e os habitantes do Agreste tão receptivos. A gente vai lá e engorda 3 quilos num jantar só. Não, meu amigo, coma mais, meu filho. Olha aqui, aquela tapioca, aquela manteiga de garrafa, aqueles queijos sem agrotóxicos horrorosos, né? Que ele elabora a partir do leite que ele consegue com os animais no quintal dele. Uma beleza. Então, ele apaixonou-se pela cabocla do sertão, padre da ilha de Malta, abandonou a batina e casou com ela. E o meu amigo nasceu, mas ele não deixou de ter os valores de padre, de cristão. Você imagina o sujeito ser educado por um padre. Era um rapaz que respeitava de uma maneira absoluta as meninas na faculdade. Acho muito interessante. Teve um episódio muito curioso, que a namorada dele foi para um evento estudantil conosco em Maceió, ou melhor dizendo, a namorada ficou. Ele foi a um evento estudantil em Maceió, e várias meninas do Nordeste queriam ficar com ele. Ele era um sujeito muito educado. Ele não ficou com ninguém. E perguntaram, mas fulano, hoje ele é professor numa faculdade, coordenador do curso de psicologia numa faculdade no interior de Pernambuco. Por que você não vai ficar? As meninas todas aí caíram em seus testes. Ele falou, mas eu tenho namorada. As meninas ficaram mais apaixonadas ainda. Voltamos para Recife e a namorada, obviamente, recebeu essa informação de que não foi traída, porque o namorado respeitou o vínculo. Ela se apaixonou mais ainda. Todas as meninas da faculdade de farmácia da UFPE queriam namorá-lo. Eu fiquei até com inveja. Não sobrava nem tantinho assim para mim, e o rapaz, aquela coisa toda. Porque ele foi educado por um padre. Certamente o padre ensinou, ou o ex-padre, né? O padre que os valores ainda existiam, ensinou para o filho, meu filho, nunca maltrate ninguém. Nunca prometa aquilo que você não pode cumprir. Essas questões todas, né? Que a gente vai vendo ao longo
da experiência de vida, quantas promessas que são feitas, às vezes de maneira não declarada. As pessoas prometem com um olhar, prometem com uma palavra, prometem com um presente. O indivíduo leva a sua ficante para almoçar com os pais. A ficante já começa a elaborar a possibilidade de mudar o status da relação. Eu acho que ele agora quer assumir. E ele não assume. Era só porque ele quis ser gentil. Mas esse gesto de gentileza sinalizou para ela a possibilidade da mudança na configuração do relacionamento. Mas, na verdade, ele não tinha em mente assumir o namoro. E ela se frustra e fica magoada. Prometeu sem prometer com palavras. Prometeu por um gesto. E a gente magoa as pessoas. Eu abordo essa questão no meu livro Sexo e Relacionamento Amoroso, análise de casos sob a ótica da psicologia e da espiritualidade. Tem que fazer a propaganda, né? Porque quando sair o pessoal já vai querer comprar. Então é necessário que a gente mostre essa dimensão da pedagogia da construção de laços, porque aí o jovem vai aprendendo a sublimar a sua dimensão da sexualidade erótica. Tem uma questão tão interessante que uma moça se aproximou de mim e disse assim: o que é que eu faço? Porque o meu marido, eu abordo no meu livro também, meu marido está vendo filmes pornográficos na internet com o meu filho. E ele disse que isso é coisa de homem, que eu não devo interferir. O que é que você acha? Eu digo: você é educadora de fato? Ou só colocou o filho no mundo? Não, eu sou educadora. Então brigue com seu marido, mas diga a ele que você não admite que ele adultere a função dele de educador, estimulando o menino a ter contato com imagens e sons que ele não sabe como vão reverberar no inconsciente profundo do garoto. A gente não tem ideia. O garoto começa a ver aquela pornografia, algo no inconsciente dele é acionado, relembrando, reativando experiências equivocadas do pretérito que vão eclodir e vão dirigir o garoto para um caminho de desequilíbrio, de desarmonia, de calamidade. Mas é uma coisa tão simples para você, talvez para você, que já esteja um pouco mais construído nessa dimensão, o estímulo não produza nada de mais grave. E aquele outro espírito, que você não sabe de onde vem, a linguagem bíblica, né? O espírito sopra onde quer. Ouvimos a sua voz, mas não sabemos de onde é que ele vem e para onde vai. Ou seja, o espírito é um viajor da eternidade. Não sabemos qual é a sua auto-hereditariedade, sua herança espiritual do pretérito. E vamos junto com ele assistir filme pornográfico para estimular nele algo que a gente não sabe onde é que vai desaguar? Não. Brigue com seu marido, mas diga a ele que se ele não se corrigir, a conjugalidade de vocês estará seriamente comprometida. Você está propondo que ela se separe? Alguém pode dizer: não, estou propondo que ela de fato faça valer o contrato amoroso que ela estabeleceu quando fez a celebração matrimonial. Nós vamos construir uma família com base no amor, no respeito, na dignidade. Se você, meu marido, está se desviando das cláusulas do contrato amoroso, você precisa se corrigir. Não sou eu que tenho que ser permissiva e ceder para não intervir sobre um processo deseducacional que você está protagonizando dentro de casa. Não admito. Foi a sugestão que eu dei para ela. Se ela foi adiante e corrigiu a distorção educativa no seio da família ou não, é uma questão dela. Mas a minha parte eu fiz. Uma outra coisa muito interessante, eu vejo pais dizerem: mas não é possível, meu filho tem 17 anos e ainda é virgem. E um garoto disse a um terapeuta, eu vi uma palestra, um terapeuta narrar, o garoto foi ao terapeuta conduzido pelo pai, porque o pai achou que ele tinha alguma coisa errada, porque com 17 anos ainda não tinha tido relações sexuais. E aí o garoto ia conversando: tio, o garoto dizendo para o terapeuta: tio, eu não sei porque que meu pai está preocupado. Ele já se casou, teve a vida dele, ele quer viver a minha vida. Que eu tenho 17 anos, qual o problema? Onde é que está escrito que eu já tenho que ter tido várias relações sexuais? Sair por aí, como se diz popularmente, passando o rolo. Está escrito onde, tio? Tio, diga ao meu pai, se o senhor conversar com ele, que ele fique sussa, fique tranquilo, fique suave, tio. Vai pintar. Qualquer hora dessa vai pintar numa festa em algum lugar. O garoto não estava preocupado e o pai apavorado, porque havia alguma coisa errada nele. Quando é que isso acontece? Isso acontece porque aquele filho, o pai não está tratando como um educando.
está tratando como um troféu que ele precisa exibir para a sociedade. Ele tem que mostrar à sociedade, na visão adulterada dele, distorcida, que a virilidade do garoto existe, é pública, e é uma virilidade que é uma expansão da virilidade dele como pai. Então, se o filho não mostra a virilidade, ele se sente insuficiente no lugar de educador, que é aquele que transmite os legados familiares que vêm de outras gerações. A gente chama isso de transmissão psíquica transgeracional. Valores que vêm caminhando de geração a geração. A gente nem se dá conta, assimila, incorpora na personalidade e passa adiante para os descendentes. Então, ele quer transmitir esse legado transgeracional de que todos os homens da família são absolutamente viris. Ele quer ver a virilidade do filho para reafirmar sua própria virilidade perante a sociedade. Ele não está preocupado com a vida do garoto, está preocupado com a imagem dele perante os preguiçosos e desocupados do nosso círculo de amizade, ou pretensamente do nosso círculo de amizade, que ficam vigiando a vida alheia, porque isso não é amigo. Amigo que vigia a nossa vida não é amigo. Mas a gente cai nessa cantilena diabólica, no campo da sereia, de achar que quem fica observando a nossa vida íntima e questionando é amigo. Isso não é amizade. Para satisfazer essas falsas amizades, adulteramos, alteramos os valores das nossas relações familiares, porque a gente precisa sustentar uma máscara social. É absolutamente lamentável que nós continuemos mergulhados nessa concepção estranha, esdrúxula de relações interpessoais. Aí um tema explosivo. Eu não sei nem se fala que o tempo é, mas vou falar. Será que eu devo permitir que o meu filho adolescente ou a minha filha adolescente tenham relações sexuais com o namorado dentro de casa? Eu não queria nem colocar essa questão. Eu vejo aqui as caras assombradas. O que será que ele pensa sobre isso, que ele vai dizer? Já estou vendo aqui jovem, na faixa de 20 anos de idade, baixando a cabeça, ficando mais vermelha do que a camisa deste senhor aqui, que parece que está vestido de pimentão. A moça também parece que está vestida de pimentão, que eu estou vendo aqui. Baixou a cabeça, está como? Não entendi. Sexo antes do casamento, depois do casamento. Já tem gente demandando questões aqui, das quais eu trato no meu livro. Se eu não conseguir tratar, que você compra o meu livro, que vai se chamar Sexo e Relacionamento. Então, não vou dizer de novo, não, tá? Não, vocês não, isso aqui não é um seminário, né? Vocês não vão acabar com a minha alma. Homossexualidade e não. Como é que tá? Não, homossexualidade, pelos próximos 15 minutos, é melhor você ler o livro Sexo e Consciência, de Divaldo Franco, que tem um capítulo só sobre homossexualidade, que na minha leitura, eu que já li quase tudo que há sobre esse tema na literatura espírita, acho que é o melhor texto sobre homossexualidade da literatura espírita, é um capítulo no qual Divaldo Franco nos dá uma excelente contribuição. Deixa eu tentar abordar essa questão explosiva que eu coloquei aqui. Você sabe que Divaldo Franco tem uma opinião muito dura sobre essa questão, né? Tudo que eu pude pegar de gravações dele, de seminários e tal, ele não concorda absolutamente. Ele acha que o adolescente hoje tem uma relação sexual com o namorado, na semana que vem vai ter uma relação com outra, já mudou de namorado, na outra também, e a casa vira um parque de diversões da juventude, né? Que não respeita o espaço dos pais. Então ele tem essa postura. Aí eu disse assim, bom, comecei a refletir, eu quero ver o que outras pessoas pensam sobre o assunto. Aí eu estava num seminário lá na região metropolitana de São Paulo, de Alberto Almeida. Vocês já viram Alberto Almeida no semestre, né? Um dos meus mestres, Alberto Almeida. Sou fã de Alberto Almeida. E aí resolvi perguntar para ele, o que é que você acha desse assunto? Ganhei uma pergunta no microfone. Ele disse assim, nossa, esse tema de fato. E aí houve um estalo no microfone na hora que ele falou isso. Ele falou assim, o tema é tão complexo que nem o microfone aguenta, ele falou. E aí Alberto Almeida disse, olha, eu não tenho uma visão formada sobre este assunto. Eu acho que cada caso é um caso. A gente precisa refletir sobre vários ângulos. E ele foi colocando, em síntese, a visão dele é,
refletir caso a caso, porque as situações são muito variadas. Em síntese, foi por esse caminho que ele foi. Eu confesso que era o caminho com o qual eu tinha mais simpatia. Era entender que o ser humano não é black or white, preto ou branco. E, sobretudo, as relações humanas não são preto ou branco, na maior parte dos ângulos que a gente possa visualizar para as relações humanas. Elas são, de fato, um mosaico de possibilidades. Então, de uma maneira bem sucinta, eu também abordo no livro, eu penso assim. Vamos imaginar essa tese. O adolescente hoje tem relações com o namorado, semana que vem muda de namorado, tem relações com outro, semana que vem, daqui a um mês, tem relações com outra pessoa e fica uma promiscuidade abençoada pelos pais, maculando, desrespeitando o espaço que é prioritariamente dos pais. Concordo absolutamente. O espaço é dos pais. As crianças e jovens estão numa posição secundária, numa hierarquia educacional, pedagógica, não espiritualmente falando, mas numa hierarquia pedagógica a partir da construção dos laços familiares, das quais Deus desejou. Porque se Deus desejasse que você fosse filho do seu filho, ele teria invertido a reencarnação. Mas ele desejou que você fosse o pai, que você fosse a mãe. Então essa é a relação parental que precisa prevalecer para satisfazer a necessidade evolutiva de todo o sistema familiar. Então entenda que você não é colega de quarto do seu filho. Você não é amiguinho do seu filho, embora possa haver uma relação de amizade, num certo sentido. A hierarquia precisa prevalecer. A autoridade dos pais, a autoridade das mães. Por múltiplos fatores, entre eles, porque a criança precisa dessa relação. Porque o jovem precisa dessa relação de autoridade, desse direcionamento, dessa postura diretiva que os educadores estabelecem na relação com o educando. Então eu penso assim, por que está dado, e não há discussão, de que os jovens são todos promíscuos? Onde é que está escrito? Em que experiência de vida? Se a sua experiência de vida aponta para o fato de que todos os jovens do mundo contemporâneo são promíscuos e trocam de parceiro como quem troca de roupa, eu gostaria de dizer que o seu repertório de vida está muito estreito. Porque eu conheço centenas de jovens que têm um outro tipo de trato em relação à dimensão erótica, à dimensão da intimidade com o outro. Conheço adolescentes, por exemplo, que colocaram aliança de compromisso e têm uma relação muito singela, muito sincera, melhor dizendo, e muito fecunda, de uma maneira que eu não vejo em casais que estão casados há 20 anos. Que têm relações extraconjugais e continuam naquela encenação catastrófica na qual já não existe um pingo de amor permeando a relação entre pessoas que estão ali dividindo o mesmo espaço doméstico. Então, não está dado que todos os adolescentes e jovens vão sair por aí trocando de parceiro de uma maneira atabalhoada, sem respeitar e reverenciar a celebração da relação amorosa. Isso não é verdade. Então dizer que hoje ele tem uma relação com amanhã tem com outro, você está dizendo, porque eu conheço adolescentes que não fazem isso. Por outro lado, alguém traz uma pessoa para ter relações sexuais no espaço doméstico. Quais são as companhias espirituais desse parceiro que vai desvelar a sua intimidade junto com a namorada ou namorada, nosso filho, nossa filha, dentro da nossa casa? A gente não sabe quem são as companhias espirituais deste ser que vai expressar sua energia profunda através de um orgasmo. Dizem os espíritos, Adivaldo Franco, está no livro Sexo e Consciência, o orgasmo é tão poderoso que tem uma energia de cura, quando ele é feito através da conjugação entre prazer e ternura. Quando há uma conexão entre esses dois elementos, o orgasmo, clímax da relação sexual, ele é responsável por um transbordamento de energia espiritual que tem um poder curativo, que ajuda a estabelecer a saúde do corpo e a saúde da alma. Olha que coisa tão delicada, tão sutil. Mas quando uma pessoa tem uma relação sexual onde a ternura não entra como elemento constituinte, que tipo de prazer o indivíduo tem na relação íntima com o outro, no tálamo conjugal? Quem são os espíritos que vão entrar na nossa casa junto com essa pessoa? Então, é para pensar sobre isso também. É uma reflexão. Uma vez eu vi um palestrante dizer assim, se o jovem
quer ter relações íntimas com o namorado, que assuma o relacionamento e case-se para ter relações íntimas de maneira responsável. Aí eu faço uma reflexão que vai por outro caminho. Assumir o relacionamento significa morar debaixo do mesmo teto, assinar um documento no cartório e realizar uma ritualística religiosa em um determinado templo espiritual. Assumir é isso? Ou assumir é estabelecer uma relação de pertencimento, de cumplicidade, de desvelo conjugal, de harmonia, de tolerância, de capacidade criativa para incrementar a relação e torná-la cada vez mais felicitada pela alegria e a gratidão de estar ao lado do outro. Para mim, isso é assumir a relação. Porque tem gente que assina um documento, tem gente que vai a um templo religioso, recebe a bênção da divindade através da mediação de um sacerdote, na crença do indivíduo, e essa pessoa não assume a relação através desses elementos mais profundos que devem estar presentes em um matrimônio. Então, para mim, assumir a relação não é formalizar a união. Aí eu fico pensando, e o adolescente, o jovem, que tem amor pelo parceiro ou pela parceira, mas não tem condição financeira para se casar e construir um lar, fora do lar dos pais. Então ele não tem direito a ter relação sexual porque não tem dinheiro. O dinheiro, a condição material para ir morar em uma casa exclusiva dele e do parceiro, é pré-condição para ter direito a ter intimidade com aquele a quem se ama. Então acho que assumir a relação não é bem por aí. É algo muito mais profundo do que todo formalismo que a gente possa imaginar. A essencialidade de uma relação amorosa transcende qualquer tipo de rito social, embora o rito social tenha o seu lugar e o seu papel. Alberto Almeida noivou depois dos 40 anos de idade. Começou a namorar, noivou e casou depois dos 40 anos. E ele tem aliança de noivado. Por que ele teve aliança de noivado? Uma pessoa de 40 anos, se relacionando com outra de 40 anos, passa do namoro para o casamento. Porque o ritual, o rito social, ajuda o psiquismo a se adaptar ao processo de transição da solteirice para a vida de casado. É interessante. Então, quando alguém diz assim, um amigo meu uma vez disse assim, Luiz, eu não posso ficar mais tempo, tem que passar na casa da minha noiva, ela quer falar comigo. Se eu não passar, o bicho pega. É diferente de dizer, tem que passar na casa da minha namorada. No psiquismo de quem diz, eu tenho uma noiva, ou eu tenho um noivo, o significado da relação tem outro colorido. Então, o rito social tem seu papel, numa instância secundária, ajudando o nosso psiquismo a fazer um processo de adaptação nessa fase transicional entre a aproximação amorosa, que começou com o namoro, e a consolidação da relação, que vai acontecer através do matrimônio. Mas acima do rito está a essencialidade daquilo que está trafegando pelas ruas e avenidas do nosso coração. Isso é mais importante. Então, daí, na minha percepção, de uma maneira bem abrangente, eu penso que essa questão da relação sexual entre namorados precisa ser avaliada caso a caso. Porque também, imagine, por exemplo, adolescentes que se casaram aos 18 anos, aos 19, eu vi, e que estão aí com 30, 20 anos de casamento, absolutamente harmônico, criativo e gratificante. Eu conheço situações assim. É uma sinalização para a gente pensar nessas possibilidades. Por fim, eu quero abordar a questão da orientação que a gente dá para que o nosso jovem possa experimentar as circunstâncias do mundo sem se deixar impregnar pelas circunstâncias do mundo quando elas carregam negatividades que podem conduzir o jovem a um desvio de rota. Aí o nosso jovem vai sair para se divertir. É curioso como a força da grana ergue e destrói coisas belas, como diria Caetano Veloso. Quando eu saí de Recife, não se usava uma determinada palavra que as redes sociais consagraram e todo mundo passou a usar: balada. Essa expressão não era usada, ela era exclusiva de São Paulo. Em nenhum outro estado do Brasil que eu saiba se usava a expressão vou para balada, sou baladeiro. Até que apareceu uma rede social, que é o pai do Facebook, né? O Orkut. Nossa, o pessoal aí está pensando nas suas fotos do Orkut, aquelas coisas.
o Orkut, e no Orkut tinha lá, para preencher os dados, né, do perfil, sou uma pessoa quieta, sou baladeiro de plantão. Como a empresa que traduziu o Orkut era de São Paulo, ela usou expressões do cotidiano de São Paulo. Aí todo mundo foi obrigado a ser baladeiro de plantão ou não baladeiro de plantão. Entre outras expressões que quando eu saí de São Paulo há 16 anos, de Recife há 16 anos, não existiam. E aí a força do dinheiro faz a nossa cultura engolir determinadas ideias e expressões que inicialmente não faziam parte do jargão do cotidiano. Aí o nosso jovem vai para a balada. Aí a gente usa aquela famosa expressão que não tem nenhuma ressonância na intimidade do jovem. Como a gente diz popularmente, entra por um ouvido e sai pelo outro. Juízo, hein? Não, juízo não. Diga outra coisa mais criativa, porque todas as vezes que a criatura sair, você vai dizer juízo. Fica até um lugar comum que não abala, não traduz. Diga coisas mais criativas. Por exemplo, o jovem vai sair e diz assim: meu filho, antes de sair eu quero dizer uma coisa. O quê? Eu confio muito na sua inteligência, sabia? Por que, pai? Porque eu acho que você vai se divertir para valer e não vai fazer nada que afronte a inteligência que você tem a respeito do que é bom para você e o que não é. Então eu confio muito na sua inteligência. Vá com Deus. Poxa, bacana que meu pai falou. Eu confio muito na sua inteligência. Olha que coisa ótima. É diferente, né? Então o jovem vai sair outro dia, não vai dizer a mesma coisa, porque vai perder a graça. Minha filha, vem cá, papai. Você sabia que eu amo muito você? Mas papai, o que é que eu disse? Não, por nada. É só para você saber que tudo que você precisar, eu sempre estarei à sua disposição, do ponto de vista daquilo que é necessário para você ser feliz, com equilíbrio, com harmonia. Sempre que você precisar, lembre-se da imagem do seu pai na sua cabeça e dessa voz dizendo: minha filha, eu estou com você para o que você precisar. Tá bom? Está, pai, mas por que isso? Nada, minha filha. Só para você lembrar que eu estou com você. Quando ela for fazer alguma coisa errada ou ele, vai ouvir a voz: minha filha, eu estou com você para o que você precisar. Meu filho, eu confio muito na sua inteligência. Porque é diferente. Então, vai tendo um pouco de criatividade. Porque toda vez que a criatura for sair, ele já está apressado, ela já está apressada, o Uber está na porta, as meninas estão gritando: venha, minha filha, só um minutinho, o quê? Juízo, hein? Então, cuidado é bom também. Cuidado, ele já responde com nojo para você. Cuidado, tá bom, vai. Criatividade é um elemento fundamental no processo educacional, porque aí nós estaremos incrementando essa relação tão bela entre pais e filhos, com pérolas do nosso coração depositadas na inteligência e na alma, nos sentimentos daquele que Deus colocou sob nossa responsabilidade para a educação afetivo-sexual no meio familiar. Vamos lembrar que a gente semeia, mas a gente não sabe o que é que surgirá do solo daquelas almas. Mas nossa responsabilidade não é pensar naquilo que nós vamos colher do nosso empenho educacional, do nosso empenho evolutivo. Nossa responsabilidade, eu digo no livro, é ser como pequeninas abelhas, polinizando os corações pelo mundo afora. Muito obrigado pela atenção e até a próxima oportunidade. Eu acho que 90% das pessoas que estão presentes assistiram a palestra desse tipo pela primeira vez. Né? Muito boa, você está de parabéns. Viu? Um tabu no movimento espírita falar sobre educação sexual. E eu fiquei admirado como você tem facilidade de se expressar sobre o assunto. Parabéns, parabéns. Eu me recordo que um amigo nosso, o Alelinho Silveira, de Mirassol, que é muito chique, ele era novo, e nessa época eu estava falando em sexo livre, ele chegou na frente do Chico, Chico, ele sabia de uma coisa, me diga, meu filho, o senhor é favorável ao sexo livre? Aí o Chico olhou para ele e disse: meu filho, se é livre não tem amor, porque não existe amor sem responsabilidade. E a resposta simples, né?
Chico respondia dessa forma. Às vezes as pessoas chegavam com um problema, Chico, o que eu devo fazer? Meu marido está fazendo isso. Meu filho, faça o que seu coração pedir. O pessoal fica sempre com a liberdade. Mas a gente ter liberdade com consciência do que é certo e do que é errado é outra coisa, né? Então, você está de parabéns, está convidado para ver quando puder, quando quiser. Inclusive fazer um seminário aqui sobre o tema. Vamos encerrar nosso trabalho, agradecer a Deus a oportunidade de nos encontrarmos aqui, uma família espiritual. Isso é por causa do nosso irmão Gilvão, que faça a prece de encerramento. Vamos harmonizar, agradecer ao Criador por mais uma oportunidade de estar aqui ouvindo, aprendendo uma palestra tão explicadora, uma palestra que faz com que todos tenham consciência do que está fazendo e aprendamos também a passar para o nosso jovem a responsabilidade de ter uma vida sexual com responsabilidade, como ele bem mencionou. Vamos agradecer por mais um dia de vida, vamos tentar levar esses exemplos para casa e passar para todos, colegas, irmãos, vizinhos e todos mais, e tenhamos juízo, assim seja. Desejando a todos muita paz e muito progresso espiritual de coração, nós encerramos o trabalho dessa noite.